Leitura do livro de Levítico, dos capítulos 4 ao capítulo 6. Levítico, capítulo 4. Jeová disse a Moisés: diga aos israelitas: se alguém pecar sem querer, fazendo qualquer uma das coisas que Jeová ordenou que não se façam, deve-se fazer o seguinte: se o sacerdote ungido pecar e trouxer culpa para o povo, então, pelo pecado que cometeu, ele terá de apresentar a Jeová um novilho sadio, como oferta pelo pecado. Ele levará o novilho à entrada da tenda de reunião, perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o abaterá perante Jeová. Depois, o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o levará para dentro da tenda de reunião. O sacerdote mergulhará o dedo no sangue e aspergirá um pouco do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante da cortina do lugar santo. O sacerdote também porá um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso perfumado, que está perante Jeová, na tenda de reunião, e derramará todo o restante do sangue do novilho junto à base do altar da oferta queimada, que está à entrada da tenda de reunião. Ele removerá então toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os intestinos. Toda a gordura que adere aos intestinos, os 2 rins com a gordura que há sobre eles na região lombar, e também a membrana gordurosa do fígado, junto com os rins, assim como se fez com o touro do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar da oferta queimada. Mas quanto ao couro do novilho e toda a sua carne, junto com a cabeça, as pernas, os intestinos e o excremento, o restante do novilho ele fará com que seja levado para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha no fogo. Deve ser queimado onde se jogam as cinzas. Se toda a Assembleia de Israel se tornar culpada por cometer um pecado sem querer, mas a congregação não se der conta de que fez algo que Jeová ordenou que não fizesse, e então o pecado ficar conhecido, a congregação terá de apresentar um novilho como oferta pelo pecado e levá-lo diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será abatido perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda de reunião. O sacerdote deve mergulhar o dedo no sangue e aspergir um pouco dele 7 vezes perante o Senhor, diante da cortina. Ele porá então um pouco do sangue sobre as chifres do altar, que está diante de Jeová, na tenda de reunião, e derramará todo o restante do sangue junto à base do altar da oferta queimada, que está à entrada da tenda de reunião. Ele removerá toda a gordura do novilho e a fará fumegar no altar. Deve fazer com o novilho assim como fez com o outro novilho da oferta pelo pecado. É assim que ele fará. O sacerdote fará expiação pelo povo, e eles serão perdoados. Ele fará com que o novilho seja levado para fora do acampamento, e o queimará, assim como queimou o primeiro novilho. É uma oferta pelo pecado, em favor da congregação. Quando um maioral pecar sem querer, fazendo uma de todas as coisas que Jeová, seu Deus, ordena que não se façam, e se tornar culpado, ou se ele se der conta de um pecado que cometeu contra o mandamento, então terá de apresentar com sua oferta um cabrito sadio. Ele porá a mão sobre a cabeça do cabrito
e o abaterá no lugar onde se abate a oferta queimada perante o Senhor. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará o restante do sangue da oferta junto à base do altar da oferta queimada. Ele fará toda a gordura fumegar no altar, assim como se faz com a gordura do sacrifício de participação em comum. Assim o sacerdote fará expiação pelo maioral, pelo pecado dele, e o pecado dele será perdoado. Se alguém do povo da terra pecar sem querer ou se tornar culpado por fazer uma das coisas que Jeová ordena que não se façam, ou se ele se der conta de um pecado que cometeu, então ele apresentará uma cabritinha sadia como oferta pelo pecado que cometeu. Ele porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e abaterá a oferta pelo pecado no mesmo lugar da oferta queimada. O sacerdote molhará o dedo no sangue dela e porá um pouco sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o restante do sangue dela junto à base do altar. Ele removerá toda a gordura dela, assim como é removida a gordura do sacrifício de participação em comum, e o sacerdote fará a gordura fumegar no altar, com um aroma agradável para Jeová. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e o pecado dele será perdoado. Mas se ele oferecer um cordeiro como oferta pelo pecado, deve trazer uma fêmea sadia. Ele porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a abaterá como oferta pelo pecado no lugar onde se abate a oferta queimada. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o restante do sangue dela junto à base do altar. Ele removerá toda a gordura dela, assim como se remove a gordura do carneirinho do sacrifício de participação em comum, e o sacerdote fará fumegar no altar, por cima das ofertas feitas pelo fogo a Jeová. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e o pecado dele será perdoado. Leitura de Levítico, capítulo 5. Se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento e não relatar algo que foi testemunha, que viu ou de que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Ou se uma pessoa tocar em alguma coisa impura, quer no cadáver de um animal selvagem impuro, quer no de um animal doméstico impuro, quer no de uma das pequenas criaturas impuras que fervilham na terra, ela ficará impura e se tornará culpada, mesmo que não se dê conta disso. Ou se alguém, sem perceber, tocar em impureza humana, qualquer coisa impura que possa torná-lo impuro, e depois se der conta disso, ele se tornará culpado. Ou se alguém, sem se dar conta, fizer irrefletidamente um juramento, quer seja para fazer algo bom, quer algo mal, não importa o assunto que seja, e então perceber que fez um juramento irrefletido, ele se tornará culpado. Se alguém se tornar culpado no que se refere a uma dessas coisas, deve confessar o seu pecado. Além disso, pelo pecado que cometeu, ele trará a Jeová uma oferta pela culpa, ou seja, uma fêmea do rebanho, uma cordeira ou uma cabritinha como oferta pelo pecado. Então, o sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Mas se ele não tiver recursos para trazer uma ovelha, terá de trazer a Jeová 2 rolas ou 2 pombos novos, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Uma ave como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada.
Ele deve levá-las ao sacerdote, que primeiro apresentará a ave da oferta pelos pecados. O sacerdote fará um talho com a unha na parte da frente do pescoço da ave, sem separar a cabeça por completo. Ele aspergirá na lateral do altar um pouco do sangue da oferta pelo pecado, mas deixará que o restante do sangue escorra junto à base do altar. É uma oferta pelo pecado. Então ele oferecerá a outra ave como oferta queimada, segundo o procedimento normal. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e o pecado dele será perdoado. Se ele não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombos novos, terá de trazer como oferta pelo seu pecado a 10ª parte de uma efa de farinha fina como oferta pelo pecado. Não deve lhe acrescentar azeite nem colocar olíbano sobre ela, pois é uma oferta pelo pecado. Ele levará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote apanhará um punhado dela como representação da oferta inteira, e a fará fumegar no altar, por cima das ofertas feitas por fogo a Jeová. É uma oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, por qualquer um desses pecados que ele tenha cometido, e o pecado dele será perdoado. O que sobrar da oferta será do sacerdote, assim como acontece com a oferta de cereais. Jeová disse ainda a Moisés: se alguém se comportar de modo infiel, pecando sem querer contra as coisas sagradas de Deus, deve trazer ao Senhor como oferta pela culpa um carneiro sadio do rebanho, cujo valor em ciclos de prata será calculado o ciclo padrão do lugar santo. E pelo pecado que cometeu contra o lugar santo, ele fará uma restituição acrescida de 1/5 do seu valor. Ele a entregará ao sacerdote, para que o sacerdote faça expiação por ele, com o carneiro da oferta pela culpa, e o pecado dele será perdoado. Se alguém pecar fazendo qualquer uma das coisas que Jeová ordena que não se façam, mesmo que não se deem conta disso, ainda assim ele é culpado e responderá pelo seu erro. Ele deve levar ao sacerdote um carneiro sadio do rebanho, segundo o valor que foi estabelecido, como oferta pela culpa. Então o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo erro que cometeu sem querer e sem perceber, e o pecado dele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Ele certamente se tornou culpado de pecar contra Jeová. Levítico capítulo 6. Jeová disse a Moisés: se alguém pecar e se comportar de modo infiel para com Jeová, enganando seu próximo com respeito a algo que lhe foi confiado, ou que lhe foi deixado como garantia, ou se ele roubar ou defraudar seu próximo, ou achar algo perdido e mentir a respeito disso, e se ele jurar falsamente a respeito de qualquer um desses pecados que ele cometer, isto é o que ele deve fazer. Se ele pecou e é culpado, deve devolver o que roubou, e o que extorquiu, o que tomou por meio de fraude, o que foi confiado aos seus cuidados, a coisa perdida que achou, ou qualquer coisa a respeito qual ele tenha jurado falsamente, deve fazer uma restituição integral, acrescida de 1/5 do seu valor. Ele a dará ao dono no dia em que se provar a sua culpa, e ele levará ao sacerdote como sua oferta pela culpa a Jeová um carneiro sadio do rebanho, segundo o valor que foi estipulado como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele perante Jeová, e ele receberá o perdão por qualquer coisa que tenha feito e pela qual se tornou culpado. Jeová também disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes ordens. Esta é a lei da oferta queimada.
A oferta queimada ficará no braseiro do altar durante toda a noite, até a manhã seguinte, e o fogo será mantido aceso no altar. O sacerdote porá sua veste oficial de linho e porá os calções de linho sobre sua nudez. Então retirará as cinzas da oferta queimada, que o fogo consumiu no altar, e as porá do lado do altar. Depois, ele tirará as suas vestes e porá outras vestes, e levará as cinzas a um lugar puro, fora do acampamento. O fogo será mantido aceso no altar. Ele não deve se apagar. O sacerdote queimará lenha nele todas as manhãs, arrumará a oferta queimada sobre ele e fará fumegar nele a gordura dos sacrifícios de participação em comum. O fogo será mantido continuamente aceso no altar. Ele não deve se apagar. Esta é a lei da oferta de cereais. Vocês, filhos de Arão, devem apresentá-la perante Jeová diante do altar. Um deles pegará da oferta de cereais um punhado de farinha fina, com azeite, e todo o olíbano que há sobre a oferta de cereais. Ele os fará fumegar no altar como representação da oferta inteira, com aroma agradável para Jeová. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oferta. Farão com ela pães sem fermento, e os comerão no lugar santo. Eles a comerão no pátio da tenda de reunião. Não deve ser preparada com fermento. É a parte que dei a eles das ofertas feitas a mim por fogo. É algo santíssimo, assim como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todo descendente do sexo masculino dentre os filhos de Arão comerá dela. É a porção concedida a eles permanentemente, para todas as suas gerações, dentre as ofertas feitas por fogo a Jeová. Tudo que tocar nela se tornará sagrado. Jeová disse ainda a Moisés: Esta é a oferta que Arão e seus filhos apresentarão ao Senhor, no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de farinha fina como oferta de cereais, como se faz regularmente, metade da manhã e metade ao anoitecer. Será assada com azeite, numa frigideira. Você a trará bem misturada com azeite e a apresentará como oferta de cereais assada, partida em pedaços, como aroma agradável para Jeová. O sacerdote ungido dentre os filhos de Arão, que o suceder, também fará essa oferta. É um decreto permanente. A oferta inteira será queimada perante o Senhor. Toda oferta de cereais em favor de um sacerdote deve ser uma oferta apresentada integralmente. Não deve ser comida. Jeová falou ainda mais a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos: Esta é a lei da oferta pelos pecados, no lugar onde se abate a oferta queimada. Também se abaterá perante Jeová a oferta pelo pecado. É algo santíssimo. O sacerdote que oferece pelo pecado o comerá. Será comida num lugar santo, no pátio da tenda de reunião. Tudo que tocar na carne da oferta se tornará sagrado. E se a roupa de alguém for respingada com um pouco do sangue da oferta, você deve lavar num lugar santo a roupa que foi respingada com o sangue. O recipiente de barro em que a carne foi cozida deve ser destroçado, mas se ela for cozida num recipiente de cobre, o recipiente terá de ser esfregado e lavado com água. Todo homem que for sacerdote comerá. É algo santíssimo. No entanto, não se deve comer nenhuma oferta pelo pecado. Se um pouco do seu sangue for trazido para dentro da tenda de reunião para fazer expiação no lugar santo,
deve ser queimada no fogo.